É muito comum as pessoas falarem assim: tenha fé, tenha fé. Você precisa de fé. Com fé e com coragem a gente consegue. Realmente, se fosse só uma questão de gente falando de fé, eu acho que o mundo estaria dominado pela fé. Tem até os que cantam sobre fé, são muitas canções que citam a fé como instrumento valiosíssimo na caminhada. A gente vê até mesmo aqueles que falam sobre a física quântica, sobre o poder do pensamento, a inteligência emocional. E no fundo, o que as pessoas mostram é o poder das palavras, o poder do pensamento, é o poder da fé. Mas o que é fé? Será que fé é acreditar que alguma coisa vai dar certo? Será que fé é acreditar que alguma coisa vai acontecer? Será que fé é entender que um objetivo, um sonho, ele vai se realizar de alguma maneira? Quando a gente pensa em alguma coisa, acredita em alguma coisa, a gente tem que saber separar duas questões. Essa crença é em quem? É em alguma pessoa, em alguma instituição ou é em Deus? Porque talvez você possa dizer que tem fé, mas você a tem em si mesmo. Você a tem no próximo. Você a tem numa instituição. Mas o quanto você tem fé em Deus? O quanto você acredita que Deus está no controle, que Deus ouve sua oração, que Deus tem todo o poder, que Deus ama a sua vida e que Deus pode agir a qualquer momento. Quando a gente abre a Bíblia em Mateus capítulo 8, a gente vê uma história muito interessante de um homem, um centurião romano, portanto ele liderava 100 soldados, que era a figura que exercia o policiamento de uma cidade onde Jesus morou, Cafarnaum. E ele tinha um empregado que estava em muito sofrimento, muito doente. E então algumas pessoas foram até Jesus solicitar que Jesus curasse aquele enfermo na casa do centurião. E Jesus então, ouvindo o pedido das pessoas, disse: tá bom, eu vou até a casa do centurião orar pelo servo dele para que ele seja curado. E então o centurião recebe a notícia: Jesus está vindo para a sua casa. Ele entra em desespero, gente. E ele manda o seguinte recado, Mateus 8, versículo 8. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Algumas coisas são importantes aqui. Primeiro vamos dizer: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto. Nós estamos falando de uma autoridade na cidade. Estamos falando do representante do Império Romano que dominava toda a Palestina, da autoridade maior do Império Romano em Cafarnaum. É o centurião. Um homem aplaudido por todos, reconhecido por todos naquela cidade e nos seus arredores. Mas quando ele olha para Jesus, ele fala: Senhor, eu não sou digno do Senhor entrar na minha casa. Eu não sou digno. As pessoas me respeitam, falam coisas boas para mim, mas eu sei quem eu sou.
Eu sei que perto do Senhor não sou nada. O Senhor é santo, é puro, é reto. É o Filho de Deus, é o Deus Todo-Poderoso. Quem sou eu para te receber na minha casa? E depois dessa demonstração de humildade, entendendo quem ele é e quem Jesus é, ele vai dizer algo mais. Ele vai dizer: dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Ele realmente chocou o próprio Cristo diante da sua afirmação. Jesus foi à casa de tanta gente, nunca ninguém rejeitou uma visita de Jesus. Toda casa que ele ia era uma euforia, porque milagres aconteciam, o poder de Deus era derramado, mas esse homem fala: não vem na minha casa não sou digno, mas se o senhor disser uma palavra, daí onde o senhor está, o meu servo é curado aqui em casa. E aí Jesus vai dizer algo impressionante. Diz assim: ao ouvir isso, versículo 10, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. A fé é aquela em que você crê que o impossível, o inalcançável humanamente falando, o imprevisível, o que é inatingível, está disponível para aquele que tem fé. A fé é você olhar para uma pessoa drogada e falar: você vai ser pastor. É olhar para um filho na prostituição, no pecado e falar: você vai ser um homem de Deus. É olhar para um marido cachaceiro e falar: você vai ser um testemunho lindo para casais. É olhar para uma mulher ferida, em depressão e falar: você vai ser um exemplo de alegria para toda uma cidade. É você olhar alguém falido, devendo muito mais do que ganhou na vida inteira. E você falar: você vai ter não só todas as dívidas pagas, mas você vai ter o dobro disso na sua conta bancária. Fé é você realmente tocar no inatingível, humanamente falando. É você tocar no sobrenatural. É você trazer à existência o que o seu coração deseja, sua mente pensa, mas suas mãos não alcançariam. Mas você, pela fé, fala: Senhor, eu não abro mão disso, eu preciso disso, Tu és o meu Deus. Fé é essa crença inquestionável, essa crença indestrutível. Será que você tem essa fé? Jesus ficou admirado e falou: nunca vi alguém com uma fé igual a essa. E aí Jesus deu uma palavra e o servo foi curado. Ei, Jesus quer mandar uma palavra sobre a tua casa, mas Ele quer ver em você a fé do centurião. Que Deus te abençoe. Até o nosso próximo vídeo. Se inscreve no meu canal.